Esta tarde, a equipe médica que acompanha a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, concedeu entrevista coletiva sobre o estado de saúde da artista. Ao vivo, lá na porta do hospital, nós vamos chamar o repórter Lucas Moura, que vai trazer as informações do que foi dito pelos especialistas. Lucas, boa noite. Acho que foi muito importante essa reunião, justamente para deixar bem informado os fãs da Paulinha, não só os fãs, como todos nós, sergipanos, né, que estamos torcendo pela saúde dela. Na sua opinião, o que foi que ficou decidido, o que foi que você ouviu de melhor nessa entrevista coletiva? Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando. Gilvan, o melhor que nós ouvimos é que a situação da Paulinha, ela é reversível. Mas isso, em hipótese nenhuma, quer dizer que é um quadro simples ou anula a gravidade do quadro. O quadro da Paulinha é considerado muito grave. Ela está em coma profundo, coma considerado de grau 3, o que é um dos piores graus para que se tenha em uma função cerebral. Ela está com o sistema dos rins, também o sistema hepático do fígado afetado, os dois sistemas estão afetados, além também do cérebro. Importante que se frise, a Paulinha ela deu entrada no dia 11, deu início a uma tentativa de diagnóstico que até esse momento não surtiu efeito. Sabe-se os sintomas, sabe-se que ela está apresentando uma disfunção dos rins, também do fígado, também cerebral. No entanto, não se sabe o que teria causado. Importante que se diga, a hipótese de morte cerebral ela está descartada e está descartada também a hipótese de que haja uma infecção por qualquer que seja micro-organismo, vírus ou bactéria que esteja causando tudo isso. Os médicos agora trabalham com a possibilidade de que seja uma substância que estaria no organismo dela e causando todos estes prejuízos que eu acabei de citar. Durante a coletiva à imprensa, eu perguntei sobre esta substância, como é que essa substância seria identificada, se sairia, uma substância que eles tratam como tóxica, se sairia do corpo e como sairia para que todo o quadro fosse revertido. Eles me disseram que essa substância ela ainda precisa ser identificada, que exames estão sendo feitos, que amostras estão sendo colhidas para serem analisadas e que podem ser essas substâncias, uma vez identificadas, podem ser metabolizadas, o próprio organismo pode colocar para fora, elas podem ser também filtradas na hemodiálise ou ainda podem ser tratadas através de antídotos. Essas são as informações, o quadro permanece em investigação, eles tentam entender o que seria essa substância tóxica que estaria causando tudo isso no corpo dela. Essa é a principal linha de raciocínio. Eu vou chamar agora uma sonora, um trecho, na verdade, da entrevista coletiva do Ricardo Leite, ele que é diretor técnico do hospital, e ele fala de toda a situação do ponto de vista do diagnóstico. Ele fala sobre toda essa situação de uma forma mais ampla. Vamos acompanhar. Do ponto de vista de diagnóstico, nós temos em andamento ainda um painel toxicológico, que são várias substâncias que estão sendo investigadas laboratorialmente, e à medida que isso for saindo, a gente vai tendo mais respaldo. Existe biópsia de órgãos-alvo, de órgãos que foram lesados de rim e de fígado, também em andamento para esclarecer melhor que tipo de lesão isso pode ter levado, pode ter gerado ou desencadeado. E só com esses subsídios é que talvez a gente tenha uma ideia melhor de se mudar ou não o tratamento. Muito bem, é importante que se frise também, e isso foi deixado bem claro pelos médicos, que para além da tentativa de achar um diagnóstico da situação, do ponto de vista de entender qual é o causador de tudo isso, eles estão também adotando medidas paliativas, eu poderia dizer, mas medidas de tratamento para conter os sintomas. É importante que se frise, os médicos disseram que desde sexta-feira, quando a Paulinha deu entrada neste hospital, foi transferida para cá, até hoje o quadro ele permanece estável. Estável não quer dizer que melhorou,
nem que piorou, apenas que permanece da mesma forma. Ou seja, eles estão conseguindo contornar os sintomas. Precisam apenas identificar o objeto, a figura, a substância causadora de tudo isso. O Dr. Marcos Aurélio Alves, ele é neurologista. Eu vou trazer agora um trecho dele, no qual ele fala sobre a possibilidade de, uma vez recuperada, a possibilidade de que a Paulinha tenha sequelas. Ele fala que não dá para precisar e que o principal objetivo deles agora é mantê-la viva. Vamos acompanhar. A situação dela a gente vai um dia de cada vez. Hoje, nosso interesse é mantê-la viva. E não está sendo uma missão fácil, viu? Então, eu não me sinto confortável para falar sobre possibilidade de sequela num paciente que, a princípio, nosso esforço está sendo destinado a mantê-la viva. Sequela vem mais à frente, se sobreviver. Então, nesse momento, o compromisso que a gente tem é de dar suporte para que ela passe dessa fase aguda, recupere função renal, recupere lesão, a disfunção hepática, e, se o bom Deus permitir, recupere a injúria neurológica, para que, se possível for, quem sabe, ela retorne às atividades. Nos próximos dias, esses exames continuarão, exames que tentam identificar qual seria essa possível substância, né? Essa é a hipótese dos médicos, que estaria causando tudo isso no corpo dela. E esse é o grande objetivo. O tratamento dos sintomas segue, o objetivo agora é identificar o causador, aliás, o objetivo que segue desde sempre. A gente informa também que, de acordo com a assessoria do hospital, as notas que estavam sendo divulgadas à imprensa sempre próximo ao meio-dia e mais tarde, próximo às 18 horas, às 6 horas da noite, não serão mais divulgadas nesse sistema. Apenas uma nota será divulgada por dia, sempre próximo às 11h30 da manhã, meio-dia. Essa é a informação da assessoria de comunicação aqui do hospital. Gilvan, eu volto com você, mas lembrando que nós continuaremos acompanhando todo este caso em nossos telejornais e a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o caso. Gilvan.